Olá, meus caros, professor Murilo Gutierrez falando. Vamos iniciar o estudo da competência no processo civil. Essa matéria ela é elementar para o peticionamento em juízo. Quando você vai propor uma ação na justiça, seja estadual, seja federal, qualquer que seja o âmbito de atuação, você precisa, num primeiro momento, endereçar a sua petição. A quem vai ser proposta essa ação? Qual órgão jurisdicional? Então, nesta primeira parte, nós vamos debruçar sobre esses elementos essenciais sobre o estudo da competência, que vai afetar diretamente o seu endereçamento da sua petição inicial. E, num primeiro momento, então, nós vamos falar sobre elementos estruturais, sobre o que vem a ser, então, a competência, quais são as fontes e, principalmente, os princípios, ok? Que regem essa disciplina. E na segunda parte, nós vamos fazer a análise mais dogmática do artigo 42 e seguintes do Código de Processo Civil e vamos delimitar competência funcional, competência em razão da pessoa, competência em razão da matéria, né? Competência territorial, competência absoluta, relativa. Então vamos demarcar na segunda parte da competência no processo civil, essa questão mais dogmática do código, ok? Então vamos lá. Uma questão preliminar que deve ser salientada é que quando você estuda teoria geral do processo, se fala muito sobre jurisdição, né? Os livros de teoria do processo são tão extensos nessa parte que parece mais teoria da jurisdição, né? De tantas abordagens que são feitas. Bom, o que vocês estudaram lá sobre o poder jurisdicional, o poder judiciário, né? Aquela tripartição clássica, né, da Ada Pellegrini-Grinover e do Candinammarco, né, poder, tutela jurisdicional, jurisdição enquanto poder, função e atividade. Aqui nós vamos demarcar um pouco mais o discurso, né? Nós vamos falar do que vem a ser a competência. Competência é a medida da jurisdição. O que cada magistrado tem incumbência ou atribuição constitucional e legal para julgar os casos que lhes são apresentados, né? Então, num primeiro momento, você tem que delimitar que a competência nós podemos dividi-la em interna e externa, né? O próprio Código de Processo Civil salienta isso, fazendo essa divisão. Então, o conceito de competência, para o que nos interessa, é aquele que afirma, que demarca, né, quais são os critérios que vão realçar o que cada órgão jurisdicional vai decidir, né? O que demarca o que cada um decide, né? Então, qual a atribuição da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral, a Militar, a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Então, falar de competência, nós estamos falando justamente da medida, né, da delimitação da medida da atividade jurisdicional, ok? Ainda nós temos também uma expressão muito interessante que é a chamada competência internacional, o que nos parece um pouco equivocado, porque, a bem na verdade, nós estamos falando de competência internacional, nós estamos falando, a bem na verdade, de limitação da jurisdição brasileira. O que a nossa jurisdição pode, o que a nossa jurisdição não pode decidir. Então, me parece inapropriado o Código de Processo Civil ter falado em competência internacional. Não é disso que se trata, ok? Nós estamos falando, quando se fala em competência, nós estamos falando da interna. Então, quando se fala em competência internacional, bem na verdade, nós estamos falando de delimitação da jurisdição brasileira, tá? O que a jurisdição brasileira pode e o que ela não pode decidir. Então, olhem só esse esquema que eu pus aqui para vocês, né? Competência internacional, então, ela delimita o âmbito de atuação da jurisdição brasileira. E ao passo que a interna, ela vai delimitar ou demarcar quais os órgãos jurisdicionais que nós temos e o que eles vão julgar, o que eles vão decidir, né? No âmbito interno, ok? Então, nós vamos ver que temos vários critérios que vão ser utilizados, várias fontes,
né, que devem ser observadas, e você, no prisma prático, vai precisar muito disso quando se falar na petição inicial. Quando você estiver fazendo uma peça prática, a competência é o primeiro assunto que você precisa se preocupar. Por que eu digo isso? Porque nós temos um endereçamento da petição. Não é? Então, lá quando você coloca excelentíssimo senhor doutor ou doutora, juiz ou juíza de direito ou federal, para qual você vai endereçar? Então, aí que está a importância prática desta matéria. Então, vamos lá, vamos destrinchar um pouco mais sobre isso. Bom, nós temos no Brasil, né, duas classes, né, de órgãos jurisdicionais, de justiças. Né? Eu não gosto muito dessa expressão, mas enfim, ela é popular. Né? Nós temos a justiça chamada de especializada e a justiça comum. Então, são esses dois primeiros pontos que você precisa mentalizar quando se fala em jurisdição, né, em competência. Então, nós temos como justiça especializada a trabalhista, a eleitoral e a justiça militar. Então, e também a justiça comum, que é representada pela Justiça Federal e pela Justiça Estadual. Então, reparem, só se fala em justiça especializada para a trabalhista, a eleitoral e a militar. E a comum é a federal e a estadual. A Justiça Federal ela não é uma justiça especializada, ela é considerada tecnicamente como justiça comum, ok? Então, isso vem previsto no nosso texto constitucional. Olha aí os diversos artigos que eu estou colocando aí para vocês. Reparem, né, com essa abertura aqui dos artigos da Constituição Federal, reparem que a Constituição, então, é a nossa primeira fonte. É o primeiro aspecto que deve ser analisado quando se fala em competência. Vocês costumam estudar também um pouco sobre isso no capítulo sobre o Poder Judiciário, quando do estudo do Direito Constitucional. Geralmente lá no Direito Constitucional 2 ou Direito Constitucional 3, se fala lá da organização dos poderes, né, da separação dos poderes, e se fala primeiro do Poder Legislativo, depois do Poder Executivo e depois do Judiciário. E no estudo do Judiciário, o professor de Constitucional acaba falando da Justiça Especializada e da Justiça Comum, além dos tribunais superiores e principalmente do Supremo Tribunal Federal, né? Então, reparem, olha só, a justiça trabalhista vem prevista na Constituição, né, artigo 111 e 116, vocês vão estudar essa disciplina com o professor de processo do trabalho. A justiça eleitoral vem demarcada também em 3 dispositivos, e essa competência ela é estudada com mais afinco na disciplina de direito eleitoral, ok? E a justiça militar também ganhou um destaque aqui no texto constitucional, artigo 122 a 124, mas o que nos interessa para efeito de processo civil é o estudo da justiça comum, né? Então, essas normas que nós vamos ver a partir da aula de hoje e das próximas, né? Reparem que eu vou dividir em parte 1 e vamos ter uma parte 2, justamente por causa da extensão da disciplina, né, para não ficar cansativo também para vocês, eu fiz essa divisão. Então, o que vai ser o nosso objeto de estudo, nosso foco, né, a nossa atenção principal é sobre a justiça comum, porque o Código de Processo Civil tem aplicabilidade plena, né, perante a justiça comum. Com relação às demais esferas da justiça, o Código de Processo Civil tem uma aplicação subsidiária, ou seja, aquilo que eles não tiverem dispositivos específicos, aplica-se o Código de Processo Civil. Só lembrando a vocês de que o Código de Processo Civil é a lei geral de processo. O Código de Processo Civil é a lei maior de direito processual. Então, ela tem muito mais nuances, muito mais detalhes. E quando você for estudar, por exemplo, o direito processual do trabalho, você vai ter algumas questões pontuais ali que são aplicáveis só no sistema trabalhista. Agora, boa parte eles pegam emprestado, né, entre aspas, aí, no Código de Processo Civil. Mesma coisa que se diz no Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal não é minucioso como é o de Processo Civil, ok? Então,
Eu vou tirar aqui a telinha, só para vocês verem aqui sobre a Justiça Estadual, porque a tela acabou tampando, né? Então, olha, reparem, nós temos aqui a Justiça Federal, artigo 106 a 110, né, da Constituição Federal, e a Justiça Estadual no artigo 125 e 126, ok? Voltando aqui. Então, só um detalhe, a Justiça Estadual ela tem uma competência subsidiária. O que significa isso? Olha, primeiro você vai ter que averiguar se é da Justiça especializada. Essa determinada matéria é da competência da Justiça especializada. Não sendo, se averigua se é da competência da Justiça Federal. Também não sendo da especializada, não sendo da Justiça Federal, a competência será da Justiça Estadual. Então, quando se fala que a competência é subsidiária da Justiça Estadual, quer dizer que o que não for da Federal, o que não for da Militar, o que não for da Eleitoral, o que não for da Trabalhista, será da Estadual. Ok? Então, essa regra é bastante importante. Bom, como vocês perceberam, né, a fonte principal, né, do estudo da competência são as normas constitucionais, como eu acabei de lhes dizer, né, de lhes explicar. E, obviamente, que é o nosso foco, né, nosso objeto de estudo, são as normas do Código de Processo Civil, que são detalhistas, né, tem muitas questões importantes, né, muitos detalhes ali que nós vamos trabalhar principalmente na segunda parte, tá? No segundo material que eu vou disponibilizar para vocês, ok? Agora, também nós podemos ter regras de competência em leis especiais, né? Por exemplo, lei do mandado de segurança, lei da ação de improbidade administrativa, ação popular. Então, nós temos leis específicas que também trazem regras, né, de competência, né? Estou lembrando aqui também da lei de locações. Então, você tem que se atentar para essas peculiaridades, ok? Então, mas olha só, o que eu acho que na prática forense, né, no dia a dia, é crucial você analisar a chamada Lei de Organização Judiciária, que é justamente esse tópico que eu estou comentando. A Lei de Organização Judiciária ela vai te dar como se fosse um mapa, né, um mapa de determinada localidade. Então, se eu for propor uma ação, por exemplo, em Uberlândia, olha a Lei de Organização Judiciária de Minas Gerais, né, do Tribunal de Justiça de Minas, e lá vai dizer, né, essa Lei de Organização Judiciária vai dizer, olha, quantas varas tem em Uberlândia, né? Então, se é vara civil comum, se é vara de família, se tem varas especializadas. Então, é a Lei de Organização Judiciária que vai te dizer isso. Então, sempre que você estiver peticionando, sempre que você for propor uma ação em alguma localidade, vá na Lei de Organização Judiciária. Isso está disponível no site de todos os tribunais. É muito simples de você encontrar. Então tome essa cautela, porque a Lei de Organização Judiciária é o que vai traçar, né, o mapa sobre quantas varas tem naquela localidade, se há varas especializadas. Então, isso é importante por quê? Porque nós vamos falar nosso próximo encontro, vamos falar que a competência em razão da matéria é uma competência absoluta. Então, você precisa saber se tem varas especializadas, que é justamente a chamada competência em razão da matéria. Por exemplo, uma vara de família é uma vara especializada. Então, ela tem competência absoluta para todas as causas que versarem sobre família e, geralmente, sucessões também, né? Então, geralmente é vara de família e sucessões, né? Então, faz muito sentido fazer a separação. Pois bem, meus caros, então a Lei de Organização Judiciária, né, é crucial no estudo das fontes, né, de competência. Então você tem que se atentar bastante a esses detalhes, tá? E por vezes não raro, né, você também tem que ficar atento sobre as constituições estaduais, né, no que tange a justiça estadual, obviamente, tá? Então podemos ter constituições que regem, né, sobre normas de competência, né, no âmbito de cada ente federado. Tá bom? Então tome esse cuidado. Nosso próximo tópico são os chamados acordos de competência. Olha que interessante. Acordos de competência podem vir geralmente em contrato, que a gente chama de cláusula de eleição de foro, né?
E é muito comum na praxe, né, contratual, que se coloque ali, na eventualidade daquele contrato for objeto de algum litígio, né, as partes elegem o foro, né, da cidade tal, né, da comarca tal. Só um detalhe, né, que eu não falei: foro é a mesma coisa que local. Então, quando se falar cláusula de eleição de foro, cláusula, você sabe que é um dispositivo que vem previsto em um contrato. Eleição de foro. Então, os contratantes fazem a pactuação de que, se aquele contrato tiver algum litígio, algum conflito de interesses, as partes não vão propor normalmente, né, no foro domicílio do réu, né, ou qualquer outro critério. Elas vão escolher aonde deverá a eventual ação judicial deva ser proposta. Então, essa escolha, né, o chamado cláusula de eleição de foro, cláusula de escolha de um foro, né, onde a ação deve ser proposta. Isso é uma modalidade, né, de acordo de competência. Nós temos agora também o artigo 190, que permite às partes fazerem convenções processuais, que são acordos de procedimento que permitem às partes negociar, inclusive, posições processuais, prerrogativas, né, direitos, garantias fundamentais, inclusive, né, um tema até um pouco polêmico, até para delimitar qual é o alcance disso, mas eu vou deixar para explicar isso numa aula específica, tá bom? Provavelmente a aula vai chamar sobre acordos, convenções processuais, que é um nome bastante popular entre os processualistas, ok? Então falaremos sobre os acordos processuais ou convenções processuais no momento certo, tá bom? Outra peculiaridade, outra possibilidade que nós temos são as normas regimentais, ou seja, os regimentos internos dos tribunais. Eu acho isso de constitucionalidade bastante duvidosa. A Constituição não otorgou aos tribunais a possibilidade de editar normas regimentais, né, com força de lei. Nós vamos falar aqui agora, daqui a pouco, nos próximos slides, que é o princípio da legalidade que versa sobre as normas de competência, e as normas regimentais são votadas administrativamente, sessões administrativas nos tribunais. Então me parece que essa última hipótese ela é amplamente aceita na doutrina. Os tribunais seguem as normas regimentais, os regimentos internos a todo momento, né? Faz parte da praxe de qualquer tribunal. Aliás, até um conselho, né? Caso você for propor alguma ação ação originária em qualquer tribunal, ou for recorrer, né, a algum tribunal específico que você não esteja acostumado, é de bom tom, é sempre plausível que você faça o estudo, essa é a palavra, o estudo do regimento interno do tribunal. Ok? Então, só gostaria de deixar consignado que eu defendo que as normas regimentais, elas não encontram abrigo no texto constitucional, e como nós temos o princípio da legalidade, né, ninguém será obrigado a deixar de fazer isso em virtude de lei. E aqui dentro da competência nós temos o princípio da tipicidade, né, que as normas de competência devem vir previstas em lei, e a lei, né, principal que nós temos é o nosso Código de Processo. Então, a mim me parece que as normas regimentais são inconstitucionais. É um bom tema de TCC, né, caso alguém queira esmiuçar sobre esse tema, tá bom? Mas essa é só minha opinião isolada, né? Os processualistas garantistas defendem também essa inconstitucionalidade, mas a maioria da doutrina é unânime não, é majoritária, melhor dizendo, né? Defende que as normas regimentais também integram o bloco de fontes, né, do direito processual, tá bom? Então, fiquem aí com a maioria, mas saiba que há questionamentos com argumentos fortes com relação a isso, tá bom? Bom, vamos para o próximo tópico então. Alguns critérios, né? Eu até mencionei aqui de passagem, mas alguns critérios que você precisa aventar, tomar cuidado para saber qual seria o juízo competente. Então,
você vai averiguar, no primeiro momento, se é o caso de ser uma justiça especializada. Se for, ok, você vai propor ação ali, né? Se for justiça do trabalho, justiça eleitoral, enfim. Não sendo da justiça especializada, vai ser então da justiça comum. Agora, sendo da justiça comum, você vai averiguar se é da justiça federal. A justiça federal, na análise da competência, ela tem a primazia. Por quê? Tem uma lógica. Você vai entender, até porque eu já falei há poucos minutos, que a competência da justiça estadual ela é residual, ela é subsidiária. Então, assim também nós temos que fazer essa análise de competência para saber qual o juiz competente. Nós temos que passar primeiro pela análise da Justiça Federal, porque se não sendo da Justiça especializada, não sendo da Justiça Federal, será da estadual. Então, esse detalhe é importante. Então, não sendo da federal, será da Justiça Estadual. Ok? Então, esses seriam os critérios básicos para você analisar qual é a justiça competente. Tá bom? Nós vamos aprofundar isso mais para frente. Tá bom? Então, olha só, a competência da Justiça Estadual é residual ou subsidiária e vai ficar em último caso. Tá? Não sendo da especializada, não sendo da federal, será da estadual, ok? Nós vamos demarcar um espaço para a gente explicar ou analisar as hipóteses de competência da Justiça Federal, tá? Eu não vou analisar a Justiça Trabalhista, Eleitoral e muito menos a Militar, porque não é o nosso objeto de estudo. Lembrando a vocês que eu disse que o nosso objeto de estudo é a Justiça Comum. Então, como primeiro nós temos que saber se é ou não da competência da Justiça Federal, nós vamos abrir um tópico para falar sobre as hipóteses de competência da Justiça Federal, ok? E depois nós vamos falar das regras gerais do Código de Processo Civil, do artigo 42 do Código de Processo e seguintes, tá bom? Pois bem, no estudo de qualquer matéria, de qualquer disciplina, vocês já devem ter percebido que é muito comum que os autores, os professores, falem sobre princípios. Então, aqui também, né, no estudo da competência, eu acho que facilita bem você também adentrar no estudo da base principiológica. Então, quando nós vamos falar de princípios, eu não vou entrar naquela discussão do Robert Alexy, né, de princípios e regras, mandamentos de otimização, conforme circunstâncias fáticas ou jurídicas possíveis. Né? Nós vamos falar aqui a palavra princípio como núcleos, né, como vigas mestras, né? Ou pilares de sustentação do sistema processual no que tange a delimitação da competência. Então, nesse sentido, tá bom? Os fundamentos, né? Então, vamos lá. O primeiro que nós precisamos falar é do chamado princípio do juiz natural, né? E o princípio do juiz natural, ele pode ser estudado também dentro dos princípios gerais, né, do direito processual civil. No meu livro, o manual, né, de direito processual civil, eu trabalho o princípio do juiz natural dentro de princípios, né, gerais, tá? Então, mas aqui depois eu faço menção também a ele dentro do estudo de competência, tá? Então, tanto faz você falar ele dentro de competência quanto dentro dos princípios gerais de processo. Tá? Até porque ele tem guarida constitucional, está previsto lá no artigo 5º, e visa justamente tracejar duas ideias. Né? O princípio do juiz natural é bem interessante, que ele te demarca duas ideias. Então, a primeira ideia é a seguinte, olha, é a ideia de pré-constituição do órgão judicante. O que significa isso? Significa que os órgãos jurisdicionais devem vir previamente delimitados por lei e não há juiz ou tribunal de exceção. Nós já vamos falar um pouco mais sobre isso. E temos ainda a chamada regra do princípio da tipicidade no que tange aos princípios gerais da competência. E temos também o princípio da indisponibilidade e o princípio do competens. Olha só essa expressão, uma expressão
alemã, né? E os doutrinadores se valem muito dessa expressão. Ela tem sido bastante popularizada nos últimos anos, então vamos explicá-la nos slides vindouros. E por fim, vamos falar sobre o princípio da competência adequada, tá bom? Então, nós vamos falar sobre esses 5 elementos, sobre essas 5 vigas mestras do sistema de competência. Então vamos lá. Então, como eu estava ressaltando, o princípio do juízo natural, ele traduz a ideia de que deve haver uma pré-constituição, né? O órgão judicante, o juiz deve ser previamente investido, né, da função jurisdicional. A ideia aqui, eu até coloquei uma expressão bastante interessante de proibição do juízo por encomenda, do chamado juízo escolhido a dedo, né? Porque a Constituição fala que não haverá juiz ou tribunal de exceção, ou seja, ninguém será julgado senão pela autoridade competente. Então isso vem demarcado em 2 incisos importantíssimos que estão lá no artigo 5º da Constituição Federal. Reparem, o artigo 5º, inciso 53, reparem que fala: ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. E nós temos ainda o 37, o artigo 5º, inciso 37. Então reparem que o juiz natural está em 2 incisos do artigo 5º da Constituição, que diz que não haverá juízo ou tribunal de exceção. Essa ideia ela vem justamente do pós-guerra. Nós tivemos a criação de tribunais de exceção, notadamente o Tribunal de Nuremberg, né? E depois nós tivemos o Tribunal de Tóquio, né? O tribunal, agora na década de 90, nós tivemos o Tribunal da Antiga Iugoslávia, enfim, que foram tribunais criados pelos vencedores da guerra. Então, e cujos juízes, obviamente, foram escolhidos, né, por aqueles que venceram a guerra. Então, o que se questiona nessa questão do tribunal de exceção, a acusação, principalmente que os alemães fizeram, é que, olha, eles não estavam sendo julgados por juízes imparciais. Se são juízes constituídos após a ocorrência do fato, então haveria uma quebra da imparcialidade. Então, essa é uma garantia que foi bastante solidificada, bastante aperfeiçoada, né, do pós-guerra para cá, justamente pela ocorrência desses julgamentos excepcionais. Então, quando se fala que não haverá juízo ou tribunal de exceção, nós temos que dizer o seguinte, que os órgãos jurisdicionais eles devem ser criados ou constituídos pelas leis, as leis em vigor, né? A Constituição, com substrato estrutural da Constituição, e eles devem ser previamente investidos, antes da ocorrência dos fatos. Então, investidos antes da ocorrência dos fatos. Ou seja, se acontecer algum fato, se eu cometer algum crime, se eu precisar propor uma ação de indenização, eu já sei que, olha, se eu propuser a ação em Uberaba, Minas Gerais, lá nós temos 5 varas cíveis. E então uma ação de indenização vai cair para uma dessas 5 varas. E os juízes das 5 varas, nós conhecemos todos eles, né? Então, essa é uma ideia elementar. Até, reparem que diz aqui o inciso 53, ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Então, olha aí a importância de nós estudarmos essa disciplina, não é? Então, o juiz, a autoridade competente, ela deve vir calcada, né, no texto constitucional, nas leis de organização judiciária e, obviamente, no nosso Código de Processo Civil, ou seja, nessas fontes que nós acabamos de mencionar. Tá bom? Então, quando se fala em juiz natural ou juízo natural, traduz essas 2 ideias, que não haverá juiz ou tribunal de exceção e que ninguém será julgado, sentenciado, processado, senão pela autoridade competente. Autoridade previamente investida, conforme as normas constitucionais e conforme as leis, que ninguém será obrigado a fazer também ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Ok? Bastante interessante essa ideia. Então, meus caros, ainda prosseguindo, lembrando que são 5 princípios, o segundo princípio fala da tipicidade
da competência, que é a ideia do princípio da legalidade, né, meus caros? Tipicidade, todo mundo se recorda lá do direito penal, no direito tributário também trabalha com essa ideia de que a atuação aqui da competência deve se dar por lei. Até eu fiz aqui a crítica lá com relação ao regimento interno. Então, somente por lei que nós devemos ter a demarcação dos órgãos jurisdicionais. Então, os órgãos jurisdicionais eles devem ser criados por lei. Então, se vai criar uma vara, mais uma vara lá na sua cidade, né? Mas nós precisamos de mais uma vara civil, mais uma vara criminal. Então, tem que ser por lei. Tem que alterar-se a lei de organização judiciária para tanto. Então, uma outra ideia, né, também muito interessante, é de que, além de que a competência, as normas de competência ou as regras de competência, a competência do órgão jurisdicional, ela deve vir prevista em lei, nós temos ainda uma ideia muito interessante, essa expressão do Fred Didier, que ele fala que não pode haver vácuos de competência, né? Então, olha só, até pus aqui uma citação dele, né, muito interessante. Uma vez que há o dever de sempre ter um juiz competente para julgar uma causa. Olha que interessante quando se fala em vácuo de competência. Nós não podemos ter hiatos, não podemos ter lacunas. Nós temos sempre que ter algum juiz que deva julgar determinada causa, né? Então, e ainda nós temos, com base nisso, na chamada regra de competência implícita, né? Olha só que interessante. Até porque não é possível o legislador prever todas as hipóteses. Então, até se diz, né, se no âmbito civil, né, porque não for criminal, vai para uma vara civil, né? Então, havendo vara especializada, ok, aquela matéria vai para aquela vara especializada. Não havendo vara especializada, vai para uma vara civil normal, ok? Então, nós temos também essa perspectiva, que eu acho bastante interessante, de falarmos de competência implícita, de não podemos ter também vácuos de competência, tá bom? É muito interessante essa colocação. Esse livro do Fred Dier é o volume 1 dele, é o Curso de Direito Processual Civil, volume 1, publicado pela Juspodium. Ele tem detalhes em vermelho, tá? É um livro muito bom, recomendo fortemente. No meu livro também, o manual, né, de processo civil, eu também cito bastante o Fred Didier e essas ideias, ele quem trabalha com bastante profundidade. Acho muito bacana a forma como ele aborda esses temas. Ok? Bom, uma outra regra muito interessante é o que a gente chama de indisponibilidade da competência, que tem uma ligação forte também com o princípio anterior, com o princípio da legalidade, né? Então, essa ideia, quando fala, olha o nome, indisponibilidade, nós temos que mentalizar que essa regra chamada, quando se fala em indisponibilidade, nós estamos nos voltando aos magistrados que não podem flexibilizar o seu âmbito de atuação. Até coloquei aqui para vocês que, olha, que eventual relativização do âmbito de atuação de um órgão jurisdicional isso só pode ser dado por lei. Então você imagina, uma determinada localidade tem lá 2 varas cíveis. Então, para retirar alguma causa ali, por exemplo, causas de família ou causas empresariais, teria que ser criado por lei uma vara específica, uma vara empresarial ou uma vara de família, né? Então, isso não havendo lei traçando esse âmbito de atuação específico, não pode os magistrados declinarem, né, ou relativizarem o âmbito de atuação deles, tá? Então é muito interessante essa ideia, porque toda regra de competência deve emanar de lei. Coloquei aqui para vocês, vamos deixar isso bastante claro. Então é como se fosse um desdobramento dos princípios da legalidade. É bem na verdade, tá? Então, além da ideia de que nós temos todos que ser julgados por juiz previamente determinado, o juiz competente, né, investido de jurisdição, então isso é um desdobramento lógico disso tudo que nós estamos falando. E, obviamente, para que a gente possa demarcar tudo isso, nós temos que averiguar, como eu já ressaltei, as chamadas fontes de competência, né? Então,
E somente por intermédio dessas fontes de competência, notadamente a lei, é que poderia haver alguma alteração do sistema de competência dos magistrados, tá bom? Reparem, o artigo 44 nos traduz algumas, nos demarca, né, nos explicita algumas das ideias que nós já falamos aqui. Eu vou tirar a minha tela aqui, eu vou tirar para que vocês possam ler. Vamos ler juntos aqui, olha então. Então reparem, olha, lá fala o artigo 44 do Código de Processo Civil. Até coloquei aqui o NCPC, né, que nós ficamos muito tempo falando de novo Código de Processo Civil, né, mas nós já temos aqui, da data da gravação, já acabou de completar 4 anos. Então, fala assim, olha, obedecidos os limites estabelecidos na Constituição Federal, então reparem que nós estamos falando da Constituição Federal, então, como enquanto um fundamento essencial aqui, então vem ao encontro do que eu estou falando, né? A competência é determinada pelas normas previstas neste código, olha aí, e em legislação especial, como nós já falamos também, nós já comentamos. Ainda, né, temos as chamadas normas de organização judiciária. Normas de organização judiciária, então, também são cruciais para se delimitar esse ponto, né? E no que couber, né, caso haja, né, é possível que tenhamos normas nas constituições estaduais. Ok, meus caros? Então, reparem que tudo isso que eu disse, né, especialmente a questão das fontes e do princípio da legalidade, estão previstas aqui no artigo 44. Por quê? O artigo 44 fala qual é a bússola. Né? Ele é uma bússola, bem verdade. Né? Ele fala o que você tem que seguir. Tá bom? Então mentalize essa ideia. Bom, prosseguindo aqui no nosso penúltimo princípio, então que usa essa expressão alemã competence, né, muito utilizada atualmente pela doutrina, ela é considerada uma regra fundamental, né, de competência. E olha só que interessante. Ela parece complicado, mas ela é uma ideia bastante simples, que fala, olha, quem vai dizer se há ou não a competência, a aptidão para julgar determinado caso, é o próprio juiz. É o próprio juiz quem vai delimitar se ele tem ou não tem competência. Então, olha essa frase que eu coloquei aqui para vocês. Olha, quem se julga competente ou não é o próprio juiz da causa. É o próprio juiz quem vai dizer se ele é ou não é competente. O juiz é o senhor da sua competência. Obviamente que ele está limitado pelo texto constitucional, está limitado pela Lei de Organização Judiciária, o Código de Processo Civil, ok? Então, olha essa outra frase que eu coloquei. Todo juiz é juiz da sua própria competência, tá bom? Então, parece uma ideia, pelo nome, né? Afugenta um pouco, porque é em alemão. Tem alguns autores que separam aqui, ó. Separam, colocam um hífen aqui, competência. Eu já vi fazendo isso, tá? Eu coloquei junto, porque pelo que eu percebi, a maioria das pessoas fazem isso, tá? A maioria dos autores, doutrinadores, escrevem competência junto, tá bom? Então, nosso último princípio, eu já vou encerrando a minha participação nesta parte, né? Depois eu vou passar para o parte 2, né? Competência parte 2, e aí nós vamos fazer a análise da competência de justiça federal, nós vamos falar sobre as regras do Código de Processo Civil, né? Competência territorial, competência funcional, competência em razão da matéria, competência em razão do território, né, valor da causa, competência absoluta, relativa. Então, tudo isso nós vamos trabalhar na segunda parte, tá bom? Então, para a gente terminar essa parte, vamos falar então sobre competência adequada. A competência adequada, eu tracei aqui 3 premissas para você mentalizar, né? Eu explico isso bem eu explico isso bastante lá na minha parte, lá no livro, né, no meu manual. Olha só. A primeira premissa que você tem que mentalizar é o seguinte: nós, por vezes e não raro, é muito comum que nós tenhamos no Código de Processo Civil a chamada competência concorrente, ou seja, foros concorrentes. O que significa isso?
É a possibilidade de você propor uma ação, uma demanda, em mais de um lugar. É a possibilidade de você ter de escolher aonde você vai propor a ação. Então você não tem um lugar fixo. Ah, é aqui que você tem que propor essa ação. Você pode propor em mais de uma localidade. Então essa é a primeira premissa para a gente falar de competência adequada. A segunda premissa, olha que interessante. Se há foros concorrentes, se há mais de uma possibilidade, essa possibilidade ela fica a cargo do autor. Ou seja, é o autor quem vai escolher aonde que essa ação vai ser proposta. Porque se há 2, 3 possibilidades, 4 possibilidades, às vezes, de propor uma demanda, quem delimita isso é o autor. Essa possibilidade de escolha é o que se chama de fórum shopping. Fórum shopping. Né? Olha o nome shopping, né? Você vai no shopping, às vezes, comprar alguma coisa. Exemplo esdrúxulo, né? Mas reparem, meus caros. Então, essa prerrogativa é uma prerrogativa do autor, tá? O chamado fórum shopping, de escolher dentre vários juízos competentes, tá? Acontece que aí que vem a terceira premissa. A terceira premissa, que é justamente essa expressão aqui, ó, Forum Non-Convenience. Eu vou tirar aqui a minha tela, que a tradução é foro não conveniente. O que significa? A ideia aqui é a seguinte: como o autor pode escolher dentre várias localidades, pode ser que ele escolha o pior local possível para o réu, com a intenção de prejudicá-lo. Caso isso aconteça, né, caso a escolha tenha sido feita no intuito de prejudicar o réu, isso tem que ficar evidenciado, né? Se ficar evidenciado que a escolha se deu para prejudicar o réu, nós vamos falar dessa prerrogativa aqui, o fórum não convenience, o foro não conveniente. E abre-se a prerrogativa ao réu de pedir a modificação da competência. Ou seja, de mudar a escolha feita pelo autor. O autor escolheu propor a ação em Uberlândia, mas a ação deveria ter sido proposta em Uberaba. Ele escolheu Uberlândia só para causar um prejuízo para o réu. Ou então, não, era possível propor em Belo Horizonte, né? Então, ele escolheu justamente o pior lugar no intuito de causar prejuízo ao réu. Então, pelo princípio da boa-fé objetiva, que afirma o dever de lealdade, né, de não frustrar as expectativas legítimas criadas, é possível se questionar a escolha feita pelo autor. Então, a chamada competência adequada será adequada se, havendo possibilidade de escolha, a escolha feita pelo autor não causar prejuízo ao réu. Tá? Então essa é uma ideia bastante interessante. Ok, meus caros. Então eu vou fechar então essa primeira parte e os demais aspectos, como eu disse, nós vamos estudar num próximo vídeo que em breve publicarei aqui para vocês. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima.